Olá pessoal, antes de iniciar o tema, eu quero falar com vocês sobre a frequência de publicações do vídeo aqui desse canal. O objetivo é publicar temas, como está descrito aí, sobre filosofia, alguns temas de filosofia política, de política e cultura. E lembrando que eu vou deixar neste vídeo algumas descrições aqui sobre dois jornais e um texto do Paulo Giraldelli que tem como assunto que nós vamos discutir hoje aqui no vídeo. Então, temos o texto do Paulo Giraldelli, do blog, tá? E eu peço para todos acompanharem esse blog e o vídeo dele também, tá aqui no canal, sugestão de canal. E o objeto de discussão hoje é sobre políticas afirmativas, mas eu quero pegar uma fala que está sendo muito vinculada nas redes sociais, Facebook, em vários lugares, WhatsApp, que é do Lobão. O Lobão, aquele músico. Bom, em um dos vídeos que ele fala contra o PT, e eu vou deixar esses dois vídeos aqui também embaixo, dois vídeos do Lobão, mas se vocês quiserem pegar mais, tá cheio da internet, né, que ele deu entrevista na Jovem Pan. O Lobão fala que para você ser de esquerda, ou uma terminologia que ele usa, esquerdista, você tem que ser, né, moralmente viciado, ou você tem que estar ligado a uma certa fraqueza de caráter, ou uma falta de caráter. Essas acusações que ele faz entre esquerda e direita, elas são erradas. Por que elas são erradas? Porque elas são meramente moral psicológica. Qualquer área que você caminhe de forma objetiva, você tem que ir para o campo dos conceitos. Vou dar um exemplo. Quando a filosofia vai discutir questões do tipo teoria do conhecimento, gnoseologia, epistemologia, ela deixa muito clara o que é consciência psicológica do âmbito do indivíduo, idiosincrasias do indivíduo, o que é uma consciência reflexiva, que está ligada ao sujeito do conhecimento, esse sim objeto de estudo da teoria do conhecimento, correto? Então não cabe, dentro da teoria do conhecimento, o estudo da consciência psicológica, puramente, né? À primeira vista. Por quê? Porque eu estou querendo saber qual é aquele sujeito no sentido universal. Quando o Descartes, René Descartes fala que eu penso, logo eu existo, o cogito ergo sum, ele está falando desse eu, mas esse eu enquanto consciência reflexiva, do sujeito do conhecimento. Não é o eu com consciência psicológica. Tá? Então, quando você está dentro de um campo de descrição dos conceitos, você não pode ficar só no campo psicológico nem no campo moral. Você tem que ultrapassar esse campo. Ir para o campo do conceito, é o campo universal. E esquerda e direita está ligada para além das questões morais e psicológicas. Você pode falar para mim, mas existem pessoas que são de esquerda e são corruptas. Tá, mas isso é do âmbito moral e psicológico. O que o conceito fala sobre esquerda e direita? Mas existem também pessoas, outro falar, as pessoas de direita produziram um massacre e são moralmente ou psicologicamente ruins. Tá, mas tudo bem, você pode fazer uma análise do indivíduo, e vou fazer aqui mais para frente uma análise do indivíduo, né, do próprio Lobão aqui, que vai ser sim do ponto de vista moral e psicológico, tá? Porque é isso que justifica a fala dele, por isso que ele usa esse argumento, né? Por isso que ele não sai do reduto moral e do reduto psicológico, e vai para o campo dos conceitos. E essa análise vai ser feita aqui. Bom, não importa se o indivíduo é de direita e ele tem vício moral ou vício psicológico, né? O que importa é o conceito. Então, quando se fala em política, se opera com conceitos. E para operar com conceitos, você tem que saber quais são esses conceitos. Eu vou deixar novamente falando o texto do Paulo que discute esses conceitos minimamente aqui embaixo, Paulo Giraldelli, sobre esquerda e direita. Lembrando que o Lobão fala desses esquerdistas, fala que tem que ter um vício moral. Bom, mas como surgiu direita e esquerda? Direita e esquerda tem a ver com conceitos surgidos dentro da Revolução Francesa. Tá? Então, direita. Quem eram os indivíduos? Na Revolução Francesa surgiu a discussão entre manter os privilégios dos nobres ou não manter o privilégio dos nobres. Como não ter, os nobres não pagavam impostos e tudo mais. O que a esquerda propunha? Qual era a intenção da esquerda? Tornar iguais nobres e não nobres, as mesmas obrigações. A
A direita, o que ela queria? Manter os privilégios conquistados. Então, queria conservar. Direita, conservar. Esquerda, mudar, tornar mais igual. Então, a partir de então, a direita passou a ser conservadora e a esquerda passou a ser revolucionária. Ou seja, em que sentido? No sentido de colocar um discurso de igualdade, sempre de igualdade. Esse foi o objeto central da discussão da Revolução Francesa. Isso é conceitual histórico, história conceitual. Então é isso que tem que se pegar. Sempre quando fala de esquerda, você está falando do quê? Esquerda é um indivíduo que tem uma postura mais igualitária e preza ou fala que essa diferença ou hierarquia social, seja vinda da questão biológica, da natureza ou da sociedade, ela tem que ser diluída pelo Estado. O Estado tem que dar um jeito com ações afirmativas, cotas, ou seja lá o que for, para diminuir isso e colocar eles em nível de competição iguais. O indivíduo que se coloca à direita, o que ele fala? Ele mantém os privilégios, ele tenta conservar os privilégios que ele herdou ou da natureza ou do mundo social, do status quo, financeiro, econômico, tudo mais. Então, são essas duas diferenciações. A esquerda preza por o igualitarismo e tenta dissolver e criticar essas desigualdades vindas do campo da natureza social. A direita, ela sempre tenta colocar uma ideia de conservar privilégios e manter o status quo. Basicamente, a grosso modo, é isso. Tá? E é isso que o Lobão não discute. Por questões que ele só vê, ou só deixa a questão política em âmbitos morais e psicológicos. Ou seja, não vai para o campo dos conceitos. Você não pode fazer isso. Quando você está no campo da discussão política, você tem que ir para o campo dos conceitos. Senão, aí fica da mera idiosincrasia dos indivíduos. Né? Aí você não está discutindo nada. Ou seja, você tem que aprender a pensar por conceitos. Esse é o primeiro ponto. Certo? Mas existe um fato ou motivo pelo qual o Lobão vai para essa descrição apenas moral psicológica. Porque se você vê o vídeo que ele faz aí, o vídeo que ele fala sobre a Lei Rouanet, há um grau de ressentimento nisso. Ele fala que a Lei Rouanet, de certa forma, só beneficia os artistas que têm uma ideologia à esquerda. Eu vou perguntar para vocês aqui. O Lobão está com mais de 50 anos. Qual foi o grande hit, qual foi a grande música que ele explodiu? Sem consultar a internet. Eu já fui no show do Lobão. E como ouvinte do show dele, eu não gostei. Por quê? O som é extremamente alto, e não é um som alto só. Igual você vai num show de rock, já foi que é extremamente alto. Mas você consegue ouvir a guitarra, você consegue ouvir a bateria, o vocal. No show dele não. É uma mistura. Tudo. Ele não tem... É aquela banda de garagem que o aluno tá com... a pessoa, né, tá com 15 anos. Parei de fechar a janela aqui, começou a chover. Só um minuto. A pessoa está com 15 anos e tem aquela banda de garagem, né, não consegue equalizar nada e fica aquele som ruído. E aí ele acha que o rock é meramente isso, só produzir um som estrondoso e só isso. Então o rock se reduz a isso. Aí você fala, mas é o rock and roll. Bom, você pode pegar o Black Sabbath, que é heavy metal, e você vai ouvir lá as músicas clássicas do Black Sabbath, que vai ter, você ouve a guitarra, você ouve a bateria, você ouve o vocal. Então, eu como ouvinte, que fui ao show do Lobão, o show dele é ruim, a música dele é ruim. Por quê? Porque não tem equalização do som, não tem harmonia de som, né? E falar que ele não tem recursos, né? Falar que ele nunca conseguiu corrigir isso, já está com mais de 50 anos de música, muito tempo. E é uma mistura, sabe? É uma mistura. Você não tem harmonia entre os sons. Então, para mim, como ouvinte, é um som ruim. E não adianta falar que rock é barulheira, que não é. Você consegue ouvir todos os instrumentos, né? A guitarra, a bateria, como eu já dei o exemplo aqui do Black Sabbath. Mas por que ele faz essa acusação meramente psicológica? E faz isso quando ele fala da Lei Rouanet, faz isso quando ele fala dos esquerdistas, porque ele é contra as ações afirmativas. Ou seja, ele é contra
qualquer tipo de política que coloque os indivíduos em pé de igualdade para concorrer. Porque se colocar em pé de concorrência com ele, ou seja, no mesmo nível de legada que ele, para concorrer, ele vai ficar para trás. Então, assim, uma base que aí é psicológica, dentro dessa perseguição às cotas, às ações afirmativas, qual é a base psicológica desses indivíduos? O fracasso individual. E agora sim, por isso que eles não saem, não vão para o conceito. Por quê? Por conta da escolaridade, mas principalmente porque eles estão dentro desse conceito também. Ou seja, a raiva que eles sentem, a questão moral, de família que eles tiveram, o privilégio que eles tiveram da família dele. Lembrando que o Lobão acho que sempre teve na música, né? Ele sempre teve capacidade de tocar. E a questão de ressentimento, porque o indivíduo consegue, a Lei Rouanet, ele, né, em pouco tempo, se ele tem um som bom, consegue patrocínio, logo ele consegue, né, aí se despontar no mercado. Aí ele critica, fala que existe uma ditadura nesse vídeo, quando ele fala contra a Lei Rouanet, há uma ditadura da ideologia. Ou seja, o fracasso dele, né, o fato de você não conhecer o Lobão aí, do outro lado, é porque existe uma ditadura. Aí ele cai no mesmo vitimismo que ele está acusando os esquerdistas. Ele sim é um fracassado, ele sim não tem sucesso e está com inveja das pessoas que através de ações afirmativas, né, e o Lobão aqui é um tipo de pessoa, não é só o Lobão pessoas, tem várias pessoas que fazem essa crítica que o Lobão faz, compartilha os vídeos dele, e é essa crítica que eu estou fazendo. Então, existem várias pessoas que, ao ver um indivíduo que, por exemplo, não teve condições, saiu da favela, entra na universidade pública, de repente passa no curso de engenharia, vai para o curso de engenharia, faz um mestrado, vai para fora do Brasil, cursa uma universidade nos Estados Unidos e volta, né, vitorioso. Aí você vê a base da família dele, você vê que os pais não tiveram muito sucesso na escola e que a ação afirmativa pôde colocar esse indivíduo em nível de concorrência com outro indivíduo. E aí ele conseguiu competir e foi além desse indivíduo que tinha uma família formada, tudo mais, né, talvez até de intelectuais, ou talvez até de médicos, por exemplo, e o filho não conseguiu ser médico, ou conseguiu ser médico só na universidade paga, não conseguiu entrar na universidade pública. Aí tem um grau sim de ressentimento, que o Lobão é uma tipologia psicológica desse ressentimento contra essas ações afirmativas. Porque se você é competente, você não tem nenhuma questão com o indivíduo que está no mesmo nível que você. Você consegue concorrer com ele. E você gosta até que tem indivíduos no mesmo nível que você. E você gosta de concorrer com indivíduos fortes. Né? Você gosta de concorrer com... Porque isso te puxa para cima. Isso faz você crescer, faz você evoluir. Se for na música, faz você melhorar a sua música. Né? Se for enquanto concurso, faz você ficar mais estudioso. Você tem que, né, operar mais os conceitos. Portanto, há sim uma justificativa e há sim uma causa dessas pessoas ficarem sempre na discussão moral e acusação psicológica e nunca ir para o campo dos conceitos, que é o campo que exige o conceito político, o conceito, né, da filosofia, que é o universo dos conceitos. Qual é a justificativa? Porque moralmente e psicologicamente elas são viciadas, elas são fracassadas e elas têm que dar uma justificativa por fracasso deles, né? No caso do Lobão, qual que é o fracasso dele nunca ter emplacado no mercado, como ele diz no show business aí, da música? Porque existe um monopólio da Lei Rouanet. Então, a culpa do fracasso dele é a Lei Rouanet. Ou seja, ele está usando o mesmo mecanismo de vitimização que ele fala que tem nas esquerdas. Ok? Notaram aí? Ele está fazendo o mesmo processo de raciocínio. Então ele acha que de fato ele não tem nenhuma música de sucesso, longas carreiras, porque sempre houve uma hegemonia, que ele chama de hegemonia, de conceitos, e como se nenhum artista conseguisse emplacar, né?
Então, ele atribui o fracasso dele no mercado musical a esse monopólio que ele chama de monopólio das esquerdas no meio da música. Veja como ele usa, né, um subterfúgio. Né, ele usa um subterfúgio para o fracasso. Ele encara o fracasso dele e fala, olha, eu fracassei enquanto músico porque foi eu que errei enquanto músico porque minha música é ruim. Não, ele não fala isso. Ele fracassou por quê? Porque existe o monopólio do mercado através do monopólio dos incentivos aí, das ações, né, podemos chamar de ações afirmativas, as leis rouanias que existem. Então, se não tiver alinhado a esse discurso, né, você não vai ter sucesso. Ok? Então, ele está fugindo da responsabilidade do fracasso. Ele não assume que ele é fracassado. E ele não assume que o fracasso é responsabilidade dele. A hora que ele fala que existe uma hegemonia no mercado, ele está querendo justificar o seu fracasso. Como? Olha, eu sou fracassado por quê? Porque o mercado tem um monopólio, eu não quero entrar nesse discurso, não quero fazer igual o mercado quer, então eu sou fracassado por conta disso, por conta do mercado, não por razão minha, porque a minha música é ruim, porque eu sou incompetente. Eis aí a causa de sempre, né, esse perfil do Lobão ficar nas discussões e nas acusações meramente morais e psicológicas. Porque há sim um grau de ressentimento, há sim um grau de fracasso em todos os indivíduos que têm esse mesmo perfil. Tá? Então, por que eles fazem acusações sempre moral e psicológica e nunca vão para o campo do conceito? Nunca conseguem pensar. Por quê? Porque eles são ressentidos e fracassados. Toda a crítica do Lobão à Lei Rouanet, se você pegar o vídeo lá, você vai perceber isso. É uma justificativa do fracasso dele. E fica aqui a pergunta, qual é a música que o Lobão lançou que é um estouro nacional que todo mundo conhece? Não consegue, né? Vai num show do Lobão e vê se você consegue ouvir guitarra, bateria, né? Vê se você consegue fazer isso. Vê se de fato a música dele é boa. E ouve outros clássicos do rock para você ver se você não consegue ouvir isso, mesmo em som alto, como ele diz. Ok? Então, ó, cuidado. Se você quer falar contra ações afirmativas, se você quiser fazer todas as críticas, faça. Mas saia desse nível moral psicológico. Porque senão você pode ser pego pelo rabo aí, como o Lobão foi pego. Então, cuidado. Ficar com essa ideia de vitimização e fracasso, né, e falar que existe um monopólio do mercado, existe um monopólio de tudo, e não entender os conceitos das ações afirmativas, porque você tem medo de concorrer com o indivíduo que foi, né, socialmente, dentro do status quo, mais inferior a você, ou seja, economicamente mais inferior e te ultrapassou no mercado, te ultrapassou na universidade, é uma pessoa inteligente, mais inteligente que você, ele tira melhores notas na escola, na universidade, você não. Mesmo você tendo uma família um pouco mais intelectualizada, ou seja, de um nível intelectual superior à da família dele, você não consegue pegar ele. Aí você fala, como é que essa pessoa está aqui? Está pelas cotas afirmativas. Tá vendo, olha lá? Não teve mérito, eu tive, mas você não consegue concorrer com ele. A hora que você está num ponto de igualdade, você não consegue. Aí você tem que ficar acusando essas ações afirmativas. Na realidade, elas são igualitárias, tá? Elas fazem a concorrência ser justa e não o contrário. Elas não estão fazendo injustiça. Agora, tem que parar de começar a justificar isso. Porque se começar a fazer acusação moral psicológica disso, cuidado. Você está justificando o seu fracasso. Você é um ressentido e fracassado. Ok? Quer ser fracassado? Seja só fracassado. Não seja ressentido.